Boa tarde. Hoje venho mostrar-vos o pagamento de documentos de fornecedores e a emissão de recibos de clientes. Para isso, vou chamar a opção Movimentação, Pagamento de Documentos. Nesta opção, que é relativamente simples de utilizar, é-nos pedido então para indicar qual é a entidade. Neste caso, e como eu vou começar por mostrar a parte dos fornecedores, vou chamar o fornecedor número 3, a quem previamente lancei algumas faturas de compra. Então, posso definir quais os períodos de documentos emitidos que quero consultar, os tipos de documentos e também se quero só ver os documentos vencidos por vencer ou todos. Por omissão, a escolha é todos. Pedindo para ver os documentos deste fornecedor, é mostrado um quadro onde eu posso ver essa entidade. É-me pedido também para indicar se quero lançar um único movimento na conta corrente para dar pagamento destes documentos ou vários, digamos que um movimento na conta corrente para cada documento que eu vou pagar. Qual a moeda e qual o valor que vamos utilizar para pagamento. Na prática, este valor tem a ver com este valor selecionado, ou seja, se eu automaticamente marcar estas duas faturas que estão em dívida, ele mostra-me que o valor a pagar são 1.200 de cada uma delas, o valor total são 2.400,82 euros. No entanto, eu poderia dizer que na realidade eu só ia efetuar um pagamento aos fornecedores no valor de 1.500 euros. Então, se eu indicar aqui no valor selecionado que são 1.500 euros, a própria aplicação o que vai fazer é alterar estes valores aqui em baixo, ou seja, automaticamente diz que eu vou pagar na fatura mais antiga 1.200,41, que é o valor total da fatura, e na restante fatura apenas um pagamento parcial de 299,59, o que faz os 1.500 euros. Neste caso eu faria um pagamento, digamos que parcial de uma fatura e total na outra fatura. Como poderia também, em vez de selecionar aqui o valor, poderia fazer ao contrário. Por exemplo, dizer aqui em baixo que queria alterar este valor, arredondar este valor para 300. No entanto, ele está-me a dizer que não pode ser possível porque o valor que eu tenho aqui introduzido não é esse, porque eu disse que queria pagar na realidade 500. Mas se eu introduzir aqui o valor 0, ele já me vai permitir introduzir aqui o valor que eu quiser, por exemplo, em relação ao valor que quero pagar. E aí já diz que o valor que eu vou pagar na totalidade são 1.500,41. Ok, eu quis arredondar estes valores e é assim que eu vou emitir o meu pagamento a fornecedores. Posso definir se quero imprimir um recibo ou não deste movimento, ou apenas se quero para visualizar esse recibo, decidir depois se o vou imprimir ou não, e posso selecionar não imprimir nem pré-visualizar. Também poderia alterar o impresso, ou seja, posso ter vários impressos para emitir esse recibo, podia selecionar qual impresso é que vou utilizar. Tudo isto pode estar configurado no tipo de documento por omissão. Neste caso eu não vou imprimir, porque é um documento de fornecedor e vou simplesmente dar o pagamento. Ele pede a confirmação se é isto que queremos fazer e é isso mesmo que eu vou fazer. Posso então ir à conta corrente dos fornecedores para visualizar este movimento. Para isso, eu chamo o fornecedor número 3 e posso então ver na conta corrente dele que eu tenho aqui este lançamento com este recibo que eu fiz agora e a pagar estas faturas. Posso também, se for necessário, consultar quais são as outras faturas que estão neste recibo e posso ainda também navegar para as páginas anteriores da conta corrente e visualizar o restante dos movimentos da conta corrente deste fornecedor. Como podem ver, existem aqui algumas informações, como por exemplo nesta coluna, onde temos aqui a indicação que o documento que originou o movimento está totalmente liquidado. No entanto, temos aqui um outro ícone diferente que nos diz que está apenas parcialmente liquidado este documento, ou seja, temos por documento também aqui uma indicação visual de como é que estão os outros documentos do fornecedor. Poderia também daqui ainda imprimir o extrato. No entanto, como o que eu estou hoje a mostrar é a parte da emissão de recibos, eu vou me debruçar mais sobre essa fase agora, sobre os clientes, e não tanto sobre aqui a conta corrente. Então, saindo daqui, vamos agora voltar à movimentação para mostrar o pagamento de documentos, mas agora sim de clientes, ou seja, proceder à emissão de recibos para clientes. Para isso agora eu vou chamar aqui um cliente, por exemplo, basicamente o modo de operar é o mesmo, vou chamar aqui o cliente número 9, e chamando este cliente tem novamente o mesmo tipo de quadro com a mesma informação, ou seja, como é que eu quero pagar e o que é que eu quero pagar com o que está em dívida. Então eu posso selecionar, se quiser pagar, quer dizer, neste caso, se o cliente me quiser pagar apenas um valor parcial, eu podia colocar aqui 2.000 euros
e basicamente ele automaticamente selecionava onde é que iria cobrar os 2.000 euros. E esses 2.000 euros seriam na fatura mais antiga, que é de 5.470, iria abater uma parcialidade de 2.000 e iria emitir um recibo dos 2.000 euros. Se não indicar nada, posso sempre deixar a vazio e poderia selecionar os dois documentos. Se o cliente tivesse pago tudo na totalidade, e vamos aqui simular que sim, ou seja, pagava este valor na totalidade. E agora, para poder também mostrar o recibo, vou deixar isto com a opção de pré-visualização, escolhendo por omissão este impresso e vou confirmar o pagamento. Ele pergunta-me uma confirmação se é isso mesmo que eu quero proceder, eu vou dizer que sim, e a aplicação vai então imprimir o recibo, gerar toda a movimentação na conta corrente, e aqui temos o recibo destinado a este cliente com as faturas que pagou e os respectivos valores. Voltando à conta corrente, e neste caso à conta corrente do cliente, ou seja, onde eu vou agora chamar esta conta corrente cliente, tal como fiz para o fornecedor, podemos ver então que tenho aqui já o recibo a indicar que paguei estas faturas, e também, como podem ver, indicação aqui de alguns códigos diferentes ou de alguns status diferentes que não tínhamos estado ainda há pouco no fornecedor, que me indicam que há documentos que estão na totalidade ainda por receber. E assim é a emissão de documentos de pagamento no Minimax 4. De um modo muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso e muito fácil de utilizar. Obrigado pela vossa atenção.